Ótimo. Então, vamos lá. Vamos dar início à aula de hoje, certo? A gente vai, na aula de hoje, conforme a gente combinou, né? É uma aula para complementar a aula da terça-feira, né? Em que a gente iria concluir exatamente a parte do contexto histórico do surgimento da sociologia. Então, a gente falou ali já sobre, né, resgatando, a gente teve aquela aula lá com a professora, com a participação da professora Cristiane, falando sobre o contexto histórico da modernidade, que foi quando surgiu a ciência da sociologia. E na aula passada a gente teve a participação aqui do professor Paulo, certo? Que nos ajudou aqui apresentando, do ponto de vista filosófico, a fundamentação do positivismo, né? do positivismo do Comte, né? Que foi, digamos assim, o primeiro grande precursor, né, da sociologia. Então a gente tem ali no pensamento do Comte, né, no pensamento positivista do Comte, a gente vai ter ali as bases para o estabelecimento da primeira ciência chamada, né, de sociologia pela primeira vez. Né? Ele que vai dar esse nome, né, ele vai se referir aí a uma física social, e aí ele vai dar esse nome de sociologia. Conforme o professor Paulo nos apresentou aqui semana passada, né? Desculpem, aula passada, o desenvolvimento do pensamento positivista, né? Ele sempre vai buscar o que? Ele busca o estabelecimento da objetividade do conhecimento, de tornar sempre aquele conhecimento positivo, ou um conhecimento científico, objetivo, né? Então, conforme o avanço do pensamento positivista, a gente teve aí a formulação pelo Comte de uma ciência, né? Ou a necessidade de uma ciência para se estudar a sociedade, certo? Então, eu vou começar aqui abrindo o espaço para o professor Paulo, né, retomar de onde a gente parou, né? Professor, eu estou aqui com os slides que ele estava passando semana passada, eu posso colocar aqui na tela para a gente começar a voltar do ponto onde nós tínhamos parado. E aí hoje a gente vai amarrar essa contribuição aí do Comte, que era o que estava faltando vocês verem para a gente fechar esse primeiro bloco, certo? Vocês devem se lembrar que hoje é a última data para fazer a prova, né? Eu estou gravando as aulas, então aqueles alunos que não estão tendo condições de acompanhar ao vivo as aulas, eu estou disponibilizando as aulas gravadas no canal do YouTube que eu abri, né, só para essas aulas, né? Então tá lá, por favor sigam no canal, gente, dê o joinha, né, assina as notificações e etc, porque agora eu sou professor youtuber também, né, de vocês. Abri o canal exclusivamente para vocês, olha que honra, hein? Então, olhem lá o canal do Professor Belo, o nome do canal. Eu postei no nosso mural, né? No mural da nossa disciplina de Sociologia 1, tá lá o link para a aula, e o link da aula está exatamente no meu canal, certo? Vocês podem entrar lá, podem assistir a aula passada, que foi a aula 4, e aí vocês podem acompanhar por lá. Eu vou sempre, a partir da última aula, eu sempre vou estar gravando as aulas, certo? Então nesse momento aqui agora, eu estou gravando a aula, né? E todos os encontros nossos, possivelmente, sempre que possível, eu vou estar gravando as aulas e colocando lá no meu canal, né? O professor Ivan agora é um professor youtuber também. Tá certo? Então vocês acompanhem lá. Tem as aulas do pessoal do segundo ano também, estão lá. Os curiosos que quiserem olhar já podem também, tá? Podem acompanhar as aulas por lá. E é isso, certo? Eu vou agora dar o espaço aqui para Paulo continuar de onde a gente parou, certo? Paulo, você quer que eu coloque os slides na tela?
Ivan, eu acho que não. Eu acho que não será tão necessário hoje. Eu acho que hoje a gente poderia interagir mais sobre o significado geral do que significa positivismo, sabe? Eu não tenho clareza se ficou claro para todos, que a gente nem chegou nessa parte. O que significa positivo? Porque muita gente confunde positivo com uma coisa alegre, good vibes. Não é? O positivo é uma. Não é? Não, na verdade o positivismo é super chato. Ele se atém a dados, a fatos, a coisas dadas, a documentos. Então, na realidade, a palavra positivo do positivismo vem de uma palavra latina que chama positum, que é como se fosse assim, aquilo que está dado. Então, quando a gente está falando de uma coisa positiva, é sinônimo de um fato ou de um dado. Correto? Geralmente a gente está falando de fenômenos científicos que, se a gente fosse definir... Estão me ouvindo? Tem alguém me ouvindo? Estamos ouvindo sim, Paulo. Acho que ouvindo? Tá um pouco estourado o microfone aí. Deixa eu abaixar o som. Deixa eu abaixar o som dele. Pronto. O que é um fato positivo? É um fato que ele é real. Um conhecimento positivo, ele estuda um objeto real. O conhecimento positivo, uma coisa positiva, ela é útil de ser conhecida, ela é certa de ser conhecida, ela tem precisão, organicidade e relatividade. Quer dizer, não é uma coisa subjetiva, desinteressada, incerta, imprecisa ou inorgânica, como espiritual ou etc. E é uma coisa relativa e não absoluta. A gente pode ver desde o começo que o positivo se opõe a tudo aquilo que é metafísico. Então, a filosofia positiva, ela se considera o último estágio de evolução do desenvolvimento da cultura humana, e a filosofia positiva veio superar a filosofia metafísica, porque a filosofia metafísica não se atém a dados positivos. Como se os objetos da metafísica tradicional são Deus, a alma e o mundo, como é que você vai estudar isso através de um método positivo? Se o estudo, por exemplo, sobre essas coisas não são reais, são ideais, né? Em primeiro lugar, a alma, por exemplo, se for a filosofia metafísica da alma, ela não é uma coisa real, ela não é um fato, ela não está dada, é uma coisa interna, subjetiva. Se fosse estudar o homem de um ponto de vista positivo, Posso só trazer uma complementação aqui, Paulo, em relação a essa ideia do objetivo e do subjetivo? Isso. Qual que seria a grande diferença, gente? Do positivo para ou do objetivo, né? Do positivo ou do objetivo para o subjetivo. Positivo. Pode terminar. O objetivo é aquilo que, como o professor Paulo está colocando aí, é aquilo que está dado. Ou seja, é aquilo que é capaz de ser percebidos por todos nós. Por todos nós, então, publicamente, por todos nós, repetidamente. E uma coisa subjetiva, que é o contrário de objetivo, é aquela coisa que você vê só na sua mente. Exemplo, a sua imaginação, o seu sonho. E isso não é público, é uma coisa privada. E só você pode ver. Exatamente. Então, por exemplo... Esse é um dos motivos... Pode dizer. Acontece um jogo, né? Acontece lá o jogo do... Vamos pegar aqui o fatídico 7-1 do Brasil contra a Alemanha. Nossa. Né? Quem não se lembra desse jogo, né? Então, temos lá na Copa do Mundo o jogo do Brasil contra a Alemanha tomando 7-1. O que é objetivo ali? O que é que todo mundo sabe? Todo mundo sabe o placar, todo mundo sabe que o jogo foi do Brasil e contra a Alemanha, todo mundo sabe que o jogo, né, como é que os gols foram feitos. Por quê? Porque está filmado, está gravado, ou seja, é objetivo. Essas informações
são do conhecimento geral de todos. Agora, se eu perguntar Exato. assim, como é que você acha que foi o jogo? O que é que o jogo, como foi o jogo para você? O que é que você achou do jogo? Então, por exemplo, o alemão vai achar excelente. O alemão vai dizer, rapaz, foi o melhor jogo da minha vida, né? O alemão vai dizer, ó, nunca vi jogo melhor do que esse. A seleção jogou bonito. E o brasileiro vai dizer, rapaz, o jogo foi péssimo, foi horrível, né? Ou seja, o que é que acontece aí, gente? Enquanto que para uma percepção subjetiva de um é uma, né? Para outro vai ser outra. Ou seja, tudo aquilo que é subjetivo é aquilo que está dentro da nossa avaliação, é aquilo que está dentro dos nossos valores, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, né? Quando a gente diz, por exemplo, uma coisa assim que é muito clara em relação a isso, obras de arte, né? Uma música, por exemplo, uma música é uma arte, né? Então a gente tem a arte da música e uma música para um pode ser ótima, para outro pode ser horrível. Alguém pode achar excelente o sertanejo, outro achar excelente o rock and roll, o funk e tal, mas nunca vai ter um critério objetivo de você dizer assim, rapaz, essa música é exatamente melhor do que a outra. Não, por quê? Porque o critério de melhor aí é o critério do seu gosto, é o do gosto pessoal, é subjetivo. Mas Comte, lembrem-se que na aula passada a gente falou que Comte queria aplicar a atitude positiva a todos os aspectos da vida. Inclusive explicar as obras de artes, ou seja, explicar o que é o belo de uma maneira científica. Ele tem essa pretensão. Entendi. Ele quer tornar tudo o mais objetivo possível. Ele quer se ater aos dados. Ele, por exemplo, então, como você falou do jogo, ele não vai dar opinião sobre o jogo. Ele vai descrever como foi o jogo, comparar com outros jogos. Ele vai observar, comparar e descrever o jogo. Apenas isso, sem emitir nenhuma opinião. Isso é o método da objetividade. São 3 métodos. Assim, o conceito filosófico de positivo é um adjetivo que a gente aplica a algum dado científico. Esse conceito é um conceito hexagonal, porque ele possui 6 componentes, como eu disse. Ele é uma coisa, como é? Real? Perdi aqui. Real, útil, certa, precisa, orgânica e relativa. Correto? Para você tratar esses dados, então, o conceito de positivo, o positivo não é um substantivo, não é uma coisa. Ele é um adjetivo que eu dou a um dado, que vai ser estudado. E esse conceito, que já é um adjetivo, é composto por 6 adjetivos, que é o real, útil, certo, preciso, orgânico e relativo. Nem todos os conceitos, mas isso já é mais para filosofia, é um assunto longo. Nem todo conceito é formado por adjetivos. O conceito de cogito de Descartes é um conceito verbal, por exemplo. Duvidar, pensar e ser é o cogito, etc. Mas vamos lá. Como que você vai tratar esses dados que estão postos aí na minha frente, que todo mundo pode ver pelos sentidos e que está explícito, está presente, está na nossa frente, está dado. É aquilo que está sendo, é aquilo que é posto enquanto está posto. Esse é o que significa positum em latim, que não vem do nosso positivo, de good vibes, de alegre. O positivismo, inclusive, é tristíssimo, ele se atém a dados. A mexer com dado é muito triste, né? Então, embora o positivismo seja importante, né? Boa parte das coisas que se faz em ciência são coisas que herdadas do positivismo, embora a própria ciência tenha feito uma autocrítica, eliminado várias coisas desinteressantes do positivismo. Até hoje a gente tem coisas super importantes que foram legado aí do positivismo, né? Exato. Então, assim, nesse primeiro momento, né, eu só queria deixar claro o que significa um dado, um fato, um dado positivo é um dado, é um fato. É aquilo que é positivo, é aquilo que é factual, é aquilo que é empírico, é aquilo que é sensível, é aquilo que é público, é aquilo que é quantificável, é aquilo que é observável, o exemplo do que está acontecendo agora, Paulo, as eleições dos Estados Unidos, né? Por que está se demorando tanto? Porque estão ali contando, né, e tal, com máxima objetividade, máximo cuidado,
da forma mais positivista possível ali para poder ter um resultado, digamos assim, legítimo, progressista, né? Legítimo daquelas eleições, né? Em relação à Exato. apuração dos votos, eles estão adotando ali toda uma metodologia positivista ali para poder se contar. Por quê? Porque aquilo é a realidade que vai definir o poder dentro daquela sociedade. Exatamente. Então, quando você vai definir o poder dentro daquela sociedade, o poder político, por exemplo, você tem que tratar de uma coisa objetiva. Não pode ser, eu acho que o presidente tal está melhor avaliado. Eu acho que... Não pode ser uma coisa subjetiva. Tem que ser uma coisa objetiva. Tem que ser o dado. Olha, o voto da maioria foi esse, contou direito, fez a metodologia da contagem, etc., adequada. Quais foram as técnicas, quais foram os métodos utilizados? Porque precisa-se ter essa objetividade em algumas coisas para se definir de fato. Né? Você entrou num assunto bem complexo, porque isso a gente está falando do dado positivo, né? Então, isso. Acho que todo mundo entendeu o que é positivo. É aquilo que está posto aí, é aquilo que a gente está vendo agora, sem nada por trás, sem nenhuma entidade por trás, a visão de mundo de Comte não inclui Deus, não inclui forças mecânicas do mundo. A visão de mundo do Comte inclui apenas a descrição do mundo como ele está sendo visto agora por nós. Exato. Só ele não penetra na essência da coisa, ele só descreve, compara e observa, sem emitir nenhuma opinião. Para responder aqui, Paulo, as perguntas no chat, né? Eu não leio os chats, cara, eu tenho que... A Alicia, né, tá falando aqui que Comte invejava as exatas, ele queria tratar a sociedade com regras exatas. Exato, perfeito. Ele queria tratar a metafísica, ele queria tratar o estudo sobre Deus, sobre a alma e sobre a natureza, assim como a física matemática, a geométrica do Descartes. Exato. Por exemplo, ele queria, já pensou porque quanto mais se incorpora a matemática, né, eles, naquela época, sobretudo, eles tinham essa ideia, né, de que quanto mais se incorpora a matemática como algo exato, você teria mais certeza e aquilo seria mais positividade. Possível. Exato. Então é por isso que quanto mais estatísticas, quanto mais matemática e tal, números envolvidos, dá mais confiabilidade de objetividade. Quando a gente vai ver que mais à frente é possível, por exemplo, você manipular as estatísticas para você dizer o que você quer ou para você induzir um determinado processo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Nem tudo que é exato, que é matemático, é tão exato assim e define as coisas de uma maneira tão exata. Né? Então, a gente está falando sobre o positivismo, mas não estamos elogiando. Não é isso? Agora, veja só. E aí já entra na crítica aqui de Rafael, por exemplo, rapidinho, só para terminar essa parte da interação aqui do chat. Okay. O Rafael está dizendo, né, o método científico contemporâneo não segue as ideias positivistas. De fato, não. Algumas dessas coisas foram legados que surgiram aí nesse período positivista, Rafael, mas a ciência moderna ela não é uma ciência positivista. Como eu falei, ela descartou várias coisas problemáticas do positivismo, se ateve, por exemplo, algumas questões de você manter a objetividade, etc., isso, ainda são importantes, como eu estou dizendo aqui, para a ciência hoje. Embora a ciência hoje não seja positivista. Ela por causa da ciência, parte do positivismo que interessava e descartou quase todo o resto. Mas eu posso dizer que o positivismo é muito influente ainda, principalmente nos países que falam a língua inglesa. Por exemplo, se é impossível estudar a psicologia humana, a associação de ideias subjetivas da nossa cabeça, é possível estudar o comportamento individual, é o behaviorismo, né? Mas acho que de um jeito mais simples, poderia dizer assim, as ciências humanas, elas foram querendo se estabelecer uma após a outra, né? Como ciências autônomas e positivas. Cada uma delas na sua sequência. Primeiro a sociologia tentou ser uma física social. Depois teve a psicologia, que tentou se tornar uma ciência. Depois teve, a antropologia. Todas as ciências tentaram se tornar científicas seguindo o método científico, que é o tratamento de dados científicos segundo o método científico. Como é que você vai tratar o dado científico através do método científico? É desse exato jeito que eu vou dizer agora. São 3 jeitos. Você observa o dado,
você compara o dado e você descreve o dado. E você é isso, você observa, você compara e você descreve. Depois, você vai, a partir disso, você vai fazer uma lei geral. E isso é positivo. Agora sim, veja só. O problema para Comte é que ele queria... O que é uma ciência? O que é uma ciência positiva e uma filosofia positiva? A primeira ciência positiva foi a astronomia. Por quê? Porque foi as primeiras leis descobertas que se aplicavam a tudo a partir de dados positivos. A gente pode estar aqui falando do Kepler, das leis de Kepler, que através de observações, comparações e meras descrições, apesar dele ter todo mundo que é contra a metafísica tem uma metafísica no fundo, mas vamos deixar isso para lá. Quando Kepler descreveu a órbita celeste, ou a lei do giro dos planetas, ele fez uma lei geral que explicou toda a física celeste, como se chamava astronomia. Então a gente passa da astrologia para a astronomia como uma ciência positiva. Então o estudo dos astros, o estudo daquilo que está acima da Terra, do supraceleste, virou a primeira ciência, ganhou positividade, porque a gente pode calcular o movimento dos astros. Não é Deus que governa o movimento dos astros, muito menos os astros mesmos são deuses. Porque se você voltar para a Grécia, o Sol é um deus, a Lua é uma deusa, a própria Terra que você pisa é uma deusa. Se você voltar para o cristianismo, as leis que explicam a ordem do mundo foi Deus que impôs. Mas isso não interessa para o positivismo. O positivismo quer só saber como está funcionando e fazer uma lei que se aplica aos dados, se até aos dados. Então, a ciência da astronomia foi a primeira a se constituir como positiva. A segunda, se tu, Ivan, puder colocar aquele slide da escadinha, que é o próximo, eu acho. Ah, não, tá esse aí, tá bom. Coloca aqui agora. Certo. Então, a de cima é melhor. A de cima? A de cima é. A matemática, ela passou da aritmética, oh meu Deus. Passou de Euclides para outras revoluções também, que conseguiram fazer o cálculo diferencial, etc, etc. Conseguiram revolucionar e tornar ela também positiva, depois da astronomia, ou antes da astronomia, sei lá. A ideia é que essas ciências que estão aí escritas, que são 6, se vocês perceberam, o conceito de positivo tem 6 componentes. E para Comte, existem 6 ciências positivas. Será que isso é por acaso? Eu acho que não. Leiam a Wikipédia do número 6. Porque Comte adorava tríades, né? E então ele adorava fazer hexágonos também. Então veja, a ciência progride dos elementos mais simples para os elementos mais complexos. O elemento mais complexo de se estudar é o homem em sociedade. O mais simples de se estudar são os números. Depois tem a astronomia, que é o movimento dos astros. Depois veio a física, que se separa. E essas ciências foram ganhando a autonomia da filosofia. Essa é a ideia do positivismo. Antes, tudo era filosofia. Fazer filosofia era repetir o que Aristóteles tinha dito em certo livro. Isso se chama Magister Dictio, o mestre falou. Então, não houve pesquisa experimental durante mais de 1000 anos na história humana, que chama período teológico. Era assim, como que se estudava a física na Idade Média? Você pegava o livro de Aristóteles numa mão e a Bíblia do outro. Se você dissesse que um deles estava errado, você ia para a fogueira. Então, quando a física conseguiu se separar desse paradigma, se eu posso dizer, desse estado, ele passou para outro estado, né, que não teve progresso. Esse é o problema. Porque para Comte, as únicas ciências que têm progresso, a única filosofia que tem progresso é as ciências positivas. Porque você pode ver, a física progride,
uma ciência, por exemplo, pensa numa hipótese, numa teoria física. Aí ela vai se juntando a outra, ela vai progredindo. A física não progride, nosso conhecimento não progride. Agora pensa na metafísica. Cada filósofo diz uma coisa diferente. Ela não tem progresso. A metafísica nunca progrediu. A gente pode pensar, assim como o primeiro filósofo, ainda hoje. E a teologia é estática também. Apenas as ciências astronômicas, matemáticas, químicas e a física e aquelas lá que estavam escritas, que são progressivas, que progridem, que são positivas. Tu ia dizer alguma coisa, né, Ivan? Eu ia dizer em relação ao acúmulo, né? O acúmulo do conhecimento, acúmulo, né? Posso dar um exemplo? As ciências exatas, né? Matemática, química, física, muitas vezes elas conseguem absorver e acumular o conhecimento anterior e progredir, né? E aperfeiçoar. Isso. Muitas vezes nas ciências humanas você tem teorias que não necessariamente acumulam um ponto de vista um do outro, mas partem de premissas diferentes, analisam coisas diferentes e muitas vezes até se contrapõem, né? É por isso que as ciências humanas atuais escaparam do positivismo, né? Isso. Mas o início da sociologia, a gente vai ver, né? Começa no positivismo. Começa tentando fundar uma física social. Isso, as leis que regem a sociedade, né? Então, as primeiras leis da biologia, que tem várias leis da biologia e tal. A física, quais são as primeiras leis da física? O Comte, ele queria fazer uma lei, leis universais, por exemplo, a lei da gravitação universal dos corpos. Antes, o Aristóteles, ele dizia que os astros, por serem perfeitos, eles serem feitos de éter, circulavam num movimento circular, que representa a perfeição, num determinado tempo perfeito. E aqui na Terra, a física era diferente. Na gravitação, quando o cara fez a teoria da gravitação dos corpos, ele descobriu que não, que lá no supraceleste é igual ao terrestre, a mesma força. Então é a unificação dos fenômenos em leis, cada vez mais gerais, até a gente achar um sistema enciclopédico que explique toda a natureza de um modo positivo. Não racional, mas empírico. Né? Beleza, isso seria mais ou menos o lance aí. Aí ele faz uma hierarquia, né? Como você estava colocando, né? Do mais simples ao mais complexo, né? Ele faz uma hierarquia, mas é mais interessante a sequência delas, né? Primeiro Kepler, depois Newton, depois eu também não sei quem foi o biólogo e tal. E aí foi ciências que foram progredindo. Por exemplo, eu vou dar alguém sabe aí um exemplo de uma teoria científica ultrapassada? A gente tem lá aqueles diferentes modelos atômicos, né? Na física, né? Por exemplo, que um modelo foi sendo substituído pelo outro, né? Sim. Então, eu vou dar um outro exemplo assim. Antes o pessoal achava que as coisas pegavam fogo porque possuíam uma certa quantidade de uma substância que se chamava flógiston. Então, a madeira tinha muito flógiston, porque ela pega muito fogo, não é fácil. Hoje a gente sabe que o fogo é uma reação com o ar. Então, essa teoria do flógiston está absolutamente obsoleta. É uma curiosidade de museu, ninguém nunca vai estudar isso na escola, não é interessante, não é real, não é útil, não é positiva. Mas você percebe que ela progrediu, que ela está em progressão. Já a filosofia, ela vai e volta. A gente pode pensar, nenhuma filosofia metafísica é obsoleta. É como as obras de artes. Como você vai dizer que Picasso é mais bonito que Da Vinci, ou que Da Vinci ficou obsoleto em relação aos modernos? Não. A filosofia funciona mais igual à arte do que a ciência. Ela vai e volta, ela é meio atemporal, ela não progride.
né? Diferente dessas ciências, a física progride, a química progride, a biologia progride. Só que para Comte faltava criar as físicas, porque ó, a matemática é a matemática, a astronomia é a física celeste. A física que ele está se referindo aqui nesse degrau que está exposto é a física terrestre, ou é a física quantitativa. A outra é a física qualitativa. A biologia é a física orgânica. A sociologia é a física social. E se vocês repararem que a gente tem matemática 1, astronomia 2, física 3, química 4, biologia 6. Não, é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o 6 é sociologia? O número da perfeição não é o 7? Aí já é uma coisa meio mística da filosofia do Comte, que a gente ainda vai chegar numa ciência da moralidade, né? Porque o projeto do Comte é botar ordem nas coisas. Botar uma ordem positiva nas coisas. Ele quer que... Não se esqueçam, gente, que o Comte, como o professor Paulo falou na aula anterior, ele é proveniente aí de uma sociedade que acabou de vir da Revolução Francesa, né? Exato. Que teve a Revolução Francesa, teve as guerras napoleônicas com Napoleão no poder. Ele viu você tem uma isso restauração do poder, ou seja, havia uma instabilidade muito grande política ali dentro da França, né, com uma série de transformações. Uma hora é revolucionária, outra hora é uma ditadura, outra hora já restaura a monarquia, e fica aquela coisa ali instável. E o Comte, portanto, ele dentro desse... Lembra lá que a gente falou desse conjunto de mudanças que estavam acontecendo na sociedade, motivaram surgir uma ciência que fosse capaz de compreender. O Comte ele observava que, portanto, todos os fenômenos tinham lá, como o professor Paulo está dizendo aí, a sua física, suas leis gerais, a sua forma de entendimento. Os fenômenos positivos. Os fenômenos positivos. Exato, eles tinham estudar positivamente, cientificamente, todos os fenômenos dentro da sociedade. Então, com a própria sociedade não seria diferente. Ele queria estudar ali os movimentos, né, as leis gerais que faziam com que a sociedade se organizasse. Para quê? Para que se alcançasse uma estabilidade social, para que se alcançasse ali uma regularidade, para que se conseguisse... Ordem e progresso social. Exatamente. Seria a palavra. Assim como você consegue entender o processo físico das coisas e com isso você consegue manipular, produzir novas tecnologias, prever determinadas coisas, ele queria isso com a sociedade também. Entender como a sociedade funciona para poder conduzir os caminhos dessa sociedade para o que ele considerava progresso, para o que ele considerava melhor. Exatamente. Né? Ele é exatamente isso. O positivismo, né, a filosofia positiva, é um projeto social. É um projeto de transformação social que quer aplicar o método positivo, né, chamado de método científico naquela época, para a própria política. Exato. Né? Então, tem uma pergunta aqui do Rafael Ferreira Machado, né, que o método científico mudou totalmente desde o tempo de Comte. Depende, cara, depende em que ramo da ciência. Vamos dizer que... observação ainda se usa. Que ele não domina, ele não é dominante, ele é dominante assim nas ciências naturais. Por isso que a gente tem as ciências humanas que, em algumas ciências humanas, são positivistas, como por exemplo o pós-estruturalismo. Sim. Né? Agora, na verdade, o estruturalismo o estruturalismo ele tem mais de influência positivista do que o pós, né? Estruturalismo. É porque o pós-estruturalismo é uma mera descrição da história, assim, né? Então, ainda existe uma influência do positivismo. Não, na verdade, é porque, na verdade, a gente não pode necessariamente atribuir tudo ao positivismo. Essas coisas aconteceram e foram incorporadas, né, naquela época, esses métodos científicos foram incorporados pelo positivismo. E graças ao positivismo eles se difundiram pela ciência. Isso. Só que o positivismo ele influenciou muito as ciências na época, né? No século XIX, início do século XX. Né? A gente vai ter aí até a própria eugenia e etc., as teorias do racismo científico e tal. Tudo isso foi influenciado pelo positivismo, né?
E aí a própria ciência passou a se repensar a partir da metade do século XX, né, do fim das guerras mundiais, e ela passou a sofrer revoluções também científicas e a quebrar muito desse positivismo que era dominante na ciência. Mas não significa que a ciência era só positivismo, né? Mas o positivismo foi muito influente durante ela muito tempo. Foi dominante. Exatamente. Mas o campo intelectual está em jogo. Essa influência muito grande. Então, muitas coisas que foram legadas pela ciência da época do positivismo foram rompidas, mas ainda outras continuam, que eram do método do positivista, ainda hoje são parte do método científico moderno. Né? A filosofia americana é toda ela baseada no positivismo. Você pode pegar a filosofia analítica, a filosofia da mente, a filosofia da linguagem, toda ela é pós-positivista. Ao contrário da francesa, né, que vai pelo lado da intuição, ao contrário da fenomenologia alemã. Né? Agora, um negócio que, assim, para resumir esse lance das ciências, é o seguinte: todas as ciências obedeciam ao método metafísico, que era um método puramente discursivo. Na fase teológica, fazer ciência era meramente repetir Aristóteles e não contradizer a Bíblia, correto? Na fase metafísica, você não trabalhava com dados positivos. E aí, vamos supor, teve precursores, mas quando Newton, Bacon, Descartes começaram a trabalhar com coisas por exemplo, quando Descartes, tem uma coisa fenomenal, na Idade Média era proibido abrir corpos humanos, porque era uma profanação, né? Porque na ressurreição a gente vai ressuscitar, para os cristãos a gente vai ressuscitar com o nosso corpo do jeito que ele está, do jeito que ele morreu, né? Então você não pode cortar o corpo do cara para estudar os órgãos dele. Na época de Descartes começou a se abrir os corpos para estudar positivamente o funcionamento dos corpos. E aí, cada ciência em particular foi se separando daquilo que a gente chama de metafísica. Aí a astronomia ficou independente da metafísica, a física ficou independente da cosmologia, e todas as outras ciências algumas, a química, a física, foram ficando independentes do método metafísico. E o Comte, ele é o cara que vai querer botar ordem nisso. Ele vai querer fazer um sistema das ciências e de como elas evoluíram. E elas evoluíram nessa sequência. Só que assim, essa evolução é progressiva, ela vai para frente. Ela vai do melhor para o pior. Só que a gente tem que ver que ainda hoje a gente pensa teologicamente. Ainda hoje a gente pensa metafisicamente. A gente não tem religião? A gente não tem uma visão de mundo? Não é isso? E uma crítica que eu faço a Comte é, por exemplo, ele se diz tanto contra a metafísica que eu acredito que a própria filosofia dele é uma metafísica. Porque ele fala sobre a existência ou não existência das coisas. Por exemplo, existe uma lei que governa a história. Essa lei tem 3 estados e isso para mim parece bastante... Ele diz que isso é baseado em observação, comparação e descrição, né? Mas parece uma espécie de consistente, né? Conceito abstrato. É um conceito consistente. Mas eu acho que não deixa de ser uma visão de mundo universal, uma metafísica. Sim. De alguma maneira. Mas ele é contra toda a filosofia metafísica. Aí as ciências foram se separando e ele quis organizar todas elas. E só faltava fundar a sociologia como uma física social. Porque tudo teria uma física. Beleza. Então é isso. Tem muitas críticas, né? Nosso tempo está acabando. Pode passar para baixo, Ivan. Aí tem muitas críticas Então, só para terminar, eu acho que deu para entender que o projeto do Comte... Vocês sabem o que significa enciclopédia? É um sistema... Não é aquele livro da Larousse, da Barça, aquela coleção que o seu avô devia ter na estante da sua casa, gigante. Eu acho que essa geração não pegou isso, não. Não pegou isso, não. Enciclopédia não é isso, no nosso contexto aqui. Enciclopédia é a hierarquia e relação entre as ciências. Então tem a filosofia positiva, ela é aquela que organiza e classifica
e dá estatuto científico às ciências positivas. E assim o Comte quis trocar a metafísica pela filosofia positiva. E a filosofia não vale mais nada, porque ela não é positiva, e se o Comte basicamente quis matar a metafísica e trocar ela pela sociologia, que seria a última. Ele queria reduzir a metafísica à sociologia. Ele é um reducionista social. Depois a gente teve reducionismo psicológico, mas ele é um reducionista social. É basicamente isso, ele quis superar a metafísica e quis construir um sistema enciclopédico de todas as ciências positivas que são teorizadas por um filósofo positivo, né? No caso. Vocês podem ver que o Comte não pratica nenhuma ciência, mas ele organiza todas elas, por isso ele é um filósofo positivo e não um cientista positivo. Então, eu acho que deu para entender o que é um método positivo, né? É aquilo que se atém aos fatos, a descrição, que não vai além dos fatos, que se atém ao que é visto, ao que é público, observável, repetitível, não dá opinião, não vai atrás de causas. Por exemplo, você vai no seu médico, mas por que eu peguei isso, doutor? Eu falei, não sei, vamos tratar o sintoma. A causa, não dá para saber a causa. Vai saber qual é a causa. Não interessa a causa. Ela não é positiva. Ela é uma coisa que não está dada, não está posta. O que está posto é o efeito. Ou seja, o pósito, aquilo que está posto. Não aquilo que põe, mas aquilo que está posto é o objeto do positivismo. Certo? Não a causa, mas estudar, descrever os efeitos do jeito que eles são e generalizá-los em leis universais e generalizar e organizar todas as ciências. É como se ele estivesse fazendo... Veja só, se no medieval imperava, no pensamento teológico, na fase teológica, imperava a teoria do direito divino, que o Papa dava o direito ao rei reinar, se no período metafísico moderno, depois de Descartes, começou a ter a teoria, depois de Hobbes, começou a ter a teoria da soberania, da vontade do povo, com Rousseau, o Comte vai ser o cara da Constituição republicana. É mais ou menos como se ele quisesse construir um sistema de leis, normas e regras para as ciências. Ele é um fundador de Constituição das Ciências. Ele queria organizar as regiões, botar lei e tudo isso. E essa é a grande contribuição dele para a ciência. A partir disso, tudo que não seguia o método dele não poderia ser chamado de ciência. Hoje isso foi superado pelas ciências humanas. Para ele, a psicologia nunca poderia ser uma ciência, porque como você vai estudar pensamentos e ideias de outras pessoas? Né? Para ele era impossível. A mente, que é uma coisa para ele subjetiva, né? Privada, não empírica, subjetiva, né? E assim, uma ilusão. Não dá para ser tratada como um método positivo. E uma ilusão grande dele, porque a objetividade ela só se isso foi superado com a mente, né? Foi superado, né? Foi superado. E eu acho que isso é uma espécie de metafísica dele, né? Uma espécie de, sei lá, enfim. Então, e só para revisar, eu gostaria que todo mundo tivesse entendido a ideia de o que significa o positivo. Positivo é o adjetivo que se dá a um dado que é real, útil. Ele tem 6 componentes lá em cima, eu acho. Ou lá embaixo, eu não sei. Acho que eu vou pegar no meu aqui. O dado positivo, ele é real, útil, certo, preciso, orgânico e relativo. Por exemplo, se você vai fazer uma metafísica racional sobre Deus, que utilidade tem isso? Que utilidade tem fazer a metafísica? Ela constrói prédio? Ela progride? O objeto dela nem é real, quer dizer, objetivo, externo, empírico, ninguém nunca viu Deus. É certo esse conhecimento? Não é certo. É lógico. Mas a certeza, quando o Comte fala certeza, ele está dizendo o que é observável em público, não aquilo que é lógico. É uma coisa orgânica? Não está articulado com nada. É uma coisa meramente conceitual. E é um conhecimento que não é relativo, é absoluto.
não é relativo a outras ciências, é absoluto. Então, por isso Kant negou a filosofia metafísica e valorizou a evolução das ciências positivas, o que foi muito importante até certo ponto. Até que as ciências humanas começassem a se revoltar contra o positivismo. Elas queriam, as ciências humanas, uma após cada uma, começaram a querer ser ciência, querer ganhar estatuto científico, ou seja, estar presente nas academias, sem seguir o método positivo das ciências naturais de Augusto Comte, seguindo seus próprios métodos. E aí o positivismo começou a cair. Mas durante certo tempo ele vigorou. Ele vigorou tanto que a nossa bandeira é baseada no lema dele, ordem e progresso, né? E é isso. E também, se todo mundo sacou que o que é um dado objetivo, é um fato. Estudar e descrever fatos, meramente, só isso. E a lei dos 3 estados, né? Acho que todo mundo lembra da lei dos 3 estados, né? Todo pensamento passa por um pensamento teológico, por um pensamento metafísico e por um pensamento positivo, que vai progredir até entrar no ocaso e na decadência da humanidade, né? Então, a história tem 3 estados e isso é uma lei. Que ele diz que descobriu isso, e ele diz que isso é positivo, porque ele observou, comparou e descreveu só. Onde é que está a prova disso, eu não sei, né? Mas tudo bem. Então, nos documentos, nos papéis históricos, né? É uma crença muito grande nos narradores, né? Complicado. Mas é isso, eu queria só que fosse entendido a lei dos 3 estados, que é essencial para qualquer pessoa educada que tem pretensões de fazer um Enem ou de, sei lá, de entender mais sobre a cultura do século XX, e também o conceito de positivo e método positivo. Exato. Então é isso, ou seja, gente, o que é que o Comte, né, fazendo agora aqui o meu resumo, né? Um resumão. O que é que o Comte ele pregava, portanto, né? A partir de toda essa filosofia aí que o professor Paulo nos explicou, o que é interessante da gente reter como influência para a sociologia, né? Para o surgimento da sociologia. O Comte, ele então entendia que o conhecimento mais importante, o único conhecimento válido dentro da sociedade é o conhecimento positivo, ou seja, o conhecimento científico, objetivo, aquele conhecimento que parte, descreve, observa a realidade, o que existe, que descarta toda e qualquer subjetividade, toda e qualquer opinião, pensamento, intuição a respeito da realidade. Isso. E só leva em consideração toda a metafísica. Se o Kant, o Immanuel Kant matou a metafísica, o Comte enterrou a metafísica. Exato. E aí então, mas o positivismo caiu e a metafísica vai voltar, vocês vão ver. Pois é. Inclusive tem a ver com a pergunta do Rafael, que eu já vou dar espaço para você responder ali, viu, Paulo? Deixa eu só terminar aqui minha síntese, né? Portanto, o positivo, né, o conhecimento positivo é o conhecimento mais importante para o Comte, é o único tipo de conhecimento válido, né? Ou seja, conhecimento científico, observável e etc. E aí ele vai dizer que, portanto, a sociedade que tem esse conhecimento como principal é uma sociedade mais evoluída do que as outras. É por isso que ele vai dizer, olha, lá nos 3 estados as sociedades começaram acreditando no animismo, na religião, nos deuses, depois no Deus monoteísta. Daí a gente passou para a filosofia, que passou a pensar racionalmente. Só que a filosofia passava a pensar racionalmente, só que com muita subjetividade. E a gente chegou até esse estado aqui que nós temos agora, que é o estado perfeito, que é o estado positivo, em que a gente usa a razão, não mais com a ideia da filosofia, para pensar sobre as grandes questões existenciais, para pensar sobre a existência, sobre o mundo, enfim. Mas usa a razão a favor do conhecimento do mundo, para interferir nesse mundo.
né, para construir um mundo melhor, para que a gente possa dominar o conhecimento do mundo, para conduzir ele com as nossas mãos, para que a gente melhore, para que a gente tenha progresso, né? Então, duas frases importantes positivistas são as seguintes. Eu vou até escrever aqui, né? Conhecer para prever, prever para prover. Isso é uma frase positivista. O que é que ela quer dizer? Que o conhecimento ela serve para que a gente possa prever o que as coisas vão, como as coisas vão acontecer. Olha lá a ideia de leis gerais. A partir do conhecimento eu formulo as leis gerais e com essas leis gerais eu posso prever o que pode acontecer. E ao prever o que pode acontecer, eu provenho as providências. Eu consigo me antecipar, eu consigo agir de acordo com aquilo. Quer ver um exemplo fiel que a gente tem disso hoje? A ciência da meteorologia. A gente tem previsão de chuva, se prepara para isso, né? Ou Pronto. Não. Então, eu queria fazer um parêntese sobre esse negócio da meteorologia, Ivan, você me permite? Certo, pode ser. Eu em Irecê ouvi várias vezes assim: será que hoje vai chover? Deu na rádio que hoje vai chover? Aí o povo, meu filho, quem sabe é Deus. É isso que Conte é contra. Ou fala assim: quem sabe quem vai chover é Zeus. Não, Conte diz que não, tem uma lei que dá pra gente saber, prever realmente, positivamente, como vai chover. Tanto é que a gente tem instrumentos para metrificar isso. Aí, então, para você ver que coexistem os três pensamentos ao mesmo tempo. Exato. O teológico, o metafísico e as pessoas atribuem Exato. ainda causas sobrenaturais e metafísicas à ordem das coisas. Sim. E o Conte não quer atribuir causas à ordem das coisas, ele só quer descrever a ordem das coisas. Exato. Ele considera que são pensamentos que estabelecem tipos de sociedade ao longo da história, mas que estabelecem tempos. Mas que, na verdade, esses pensamentos eles coexistem, né? Eles estão o tempo todo aí existindo dentro de uma mesma sociedade. São resquícios, são sequenciais, mas mantêm resquícios. Mas ele diz que a filosofia dele, porque filósofo é tipo um fundador de religião, ele acha que a filosofia dele precisa de ter a adesão universal da humanidade e a verdade absoluta, né? Mas ele dizia que a filosofia dele iria acabar com todos os outros tipos de pensamento, e assim a sociedade ia melhorar. O que não aconteceu. E ainda bem que não aconteceu, porque o positivismo, na verdade, teve muitas consequências negativas para a sociedade. Sim. E para a ciência também, que é um assunto muito longo, né, para dizer assim. Exato. Mas aí é importante pegar essa base do positivismo agora para entender ao longo do tempo a influência dele. Né? A gente vai ver. Assim, eu devolvo a palavra para você. Se fosse para falar três coisas: lei dos três estados, o que é um dado positivo, como tratar os dados positivos, ou seja, o método positivo, e só. É os conceitos principais que devem ser, é o que deve ser fixado, eu acho. Okay. O que é de interesse. Atenção, gente, tomem notas aí. Só três ideias. Então, e uma outra frase é essa daí, ó, que está na nossa bandeira, ó, ordem e progresso. O que é que acontece? Como a gente viu ali, o Conte ele também foi um influenciador do republicanismo, né? E dentro da história do Brasil, os que fundaram a República aqui no Brasil foram os militares. E os militares eles eram extremamente influenciados, e são até hoje, pelo pensamento positivista. Opa, e a maçonaria também, e os filósofos também, da Exatamente. época. Então, quando eles fizeram, né, os dirigentes do país, a elite que montou o país naquela época, não só os militares, né, dentre outros, eles tinham uma influência positivista muito grande. Quando eles fizeram a nossa bandeira, eles colocaram aí esse lema positivista, que seria amor, ordem e progresso. Eles deixaram só ordem e progresso, né? E que é um lema positivista, ou seja, é você ordenar
conhecer a sociedade para ordenar essa sociedade e assim atingir a melhoria, o progresso. Conte tinha essa crença de que a sociedade estava em constante evolução, que estava sempre melhorando e etc. Né? O que hoje a gente sabe que é um mito, né? O que foi repensado. Isso aí foi repensado posteriormente, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Quando se acreditava piamente no positivismo e depois das consequências de tantas mortes do nazismo e etc., do pensamento eugenista e tudo mais, se começou a se questionar essa ideologia positivista e aí as críticas ao positivismo. Posso fazer um parêntese? Linkando esse assunto? Sem o positivismo, sem o método positivo na física, a gente não teria construído bombas nucleares, não teria construído armas de destruição em massa, armas biológicas, porque tudo isso é científico, né? É bem positivo isso, né? Exatamente. Então, a técnica, a coisa essa positividade, ela trouxe coisas assim, tipo, ela trouxe coisas que tem que saber como usar, né? E como o Comte falava, Paulo, né? A ideia da ciência era só descrever a realidade. Né? Descrever. E não tinha uma preocupação ética, que olha lá, é uma coisa metafísica, é uma coisa da filosofia, uma preocupação ética, por exemplo. Né? Mas ia chegar a ser. Mas o projeto dele é que se tornasse positivo um dia. Tudo. Sim. Um dia, né? A questão é que a ciência da época não alcançou esse um dia, produziu bombas atômicas, produziu aviões que jogavam granadas, mandaram o homem para a Lua, tudo através da ciência positiva, do método positivo. Ou você vai rezar para Deus, para o seu fuzil atirar para o lugar certo, ou você vai... Não, né? Exato. Então, a gente teve uma série de coisas que produziram tanto maravilhas quanto desastres dentro da história. Desastres. Né? E aí, tudo isso passou a ser questionado depois, dentro do positivismo. Peraí, será que esse E obstruiu a instauração de diversas ciências humanas também. Favoreceu o aparecimento, o fortalecimento das ciências naturais, assim, mas obstruiu a instauração de diversas ciências humanas e ainda hoje tenta obstruir o caminho das ciências humanas porque ele se considera o único método. O método positivo, para Comte, é considerado o único método válido. E aquilo que não é válido é inútil, é subjetivo, desinteressado, ou seja, é um lixo. É uma coisa menor, isso, né? É uma coisa, ele tem uma hierarquia de valor. É um saber mentiroso. Um saber... Então, gente, só para eu concluir, porque a gente já está chegando já chegou no horário aqui, Paulo, já está extrapolando. Isso aí. Então é isso, só concluindo, a ideia é essa. O positivismo ele passou a ser repensado lá na frente, justamente porque houve várias coisas benéficas para a sociedade, mas muita coisa que se produziu com essa ciência positivista também foi um desastre, foi maléfico, foi eticamente questionável. Né? E os cientistas que eram os estudiosos envolvidos na época começaram a questionar e criticar essa ordem, essa visão positivista. Né? Não à toa que hoje uma coisa que não é positivista, mas que a gente tem na ciência, por exemplo, é uma coisa chamada comitê de ética, né? Em que Exato. se discute até que ponto se pode usar um determinado tipo de conhecimento, se esse conhecimento ele vai cair em mãos que se interessam. Ainda é da metafísica essa daí. A ética ainda está na mão da metafísica. Exatamente. A estética. Então, aí já respondendo um pouco da pergunta do Rafael, né? Se a metafísica morreu, não. Eu gostaria assim, de só concluir respondendo essa pergunta do Rafael. Eu posso com essa do Rafael Pereira Machado das 13h50. A metafísica morreu completamente ou tudo virou metafísica sobre um... Eu acho assim. Primeiro tem que entender o que é metafísica. Quando a gente está falando de metafísica, a gente está pensando aqui numa visão universal do que significa todas as coisas, que um filósofo cria um conceito que transmite a ideia do que significa existir. Quando o Comte fala contra a metafísica, ele não está criando uma visão de mundo? Ser contra a metafísica já não é ser metafísico?
Toda ciência não caminha sobre um solo metafísico, apesar de às vezes estar inconsciente de onde está pisando, com pressupostos metafísicos. Por exemplo, quando o Comte diz, existe uma lei. Pô, existe uma lei, isso é uma coisa metafísica. Assim, falar sobre a existência das coisas é uma visão de mundo. Então a metafísica não morreu. Na verdade, quem morreu foi o positivismo que está morrendo. A gente está vivendo, na verdade, o retorno da metafísica na pós-modernidade do século XXI. O retorno... A gente está abandonando o positivismo. Que imperou durante o século XIX e XX. Mas é interessante, é importante a gente saber, justamente pela influência que ele teve, né? Como que ele fundou aí vários processos históricos e várias científicos, dentre elas, políticos e morais também. Exatamente. Dentre as consequências do positivismo está aí a sociologia, que se afastou muito do positivismo, mas que teve a sua origem ligada a ele, certo? Exatamente. Gente, eu vou ter que encerrar agora. Infelizmente, minha vontade era continuar aqui mais aprendendo e dialogando mais com o Paulo aqui, certo? E para que vocês também participem mais, aprendam mais do conteúdo, mas eu acho que a gente conseguiu já dar conta da questão do Comte, do positivismo. E é isso. Boa sorte para a prova de vocês, que é hoje, até hoje, tá? Façam a prova lá. Acho que vai estar tranquila, não está muito difícil essa prova, está tranquila. Estudem lá os conceitos, podem pegar os slides que que eu já postei lá, que a gente já trabalhou aqui os conteúdos, e respondam lá direitinho, certo? Ok. Então, é isso, gente. Peguem a referência do professor Paulo e deixa eu fazer aqui, tirar meus prints da aula de hoje, ver quem está presente aqui. Até Jadson. Ok. Feita a chamada, gente, obrigado. Paulo, muito obrigado novamente. Valeu. Pela contribuição aí da aula de hoje. Obrigado aos alunos aí também pela presença e é isso aí. É isso. Boa sorte, boa prova a todos e até terça-feira, tá? Valeu. Abraços. Tchau, tchau.